Vamos lá, oitavo ano. Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco começamos aqui com medidas de volume e de capacidade, certo? Em medidas de volume e capacidade, a gente pode destacar o seguinte: 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico, 1 centímetro cúbico. E eu deixei aqui bem claro que cada um representa nas medidas de capacidade. 1 metro cúbico é o equivalente a 1 quilolitro. E o que é o quilolitro? É o mesmo equivalente a 1000 litros, certo? Então toda vez que na questão tiver 1 metro cúbico, se for passar para medidas de capacidade, é o equivalente a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, ou seja, mililitros. Ok? Vocês veem muito isso, né? No dia a dia, eu quero 1 litro de água, meio litro, 1 mililitro, vê muito. E utilizando essas medidas de volume e capacidade, a gente vai abordar o assunto de volume de um cilindro. E o que é um cilindro? O cilindro, ele é parecido com um copo, certo? Onde ele tem duas bases. Ou seja, em cima é uma base, embaixo também é outra base. Essa daqui, esse lado daqui, é referente à altura dele. Ok? E para calcular o volume de um cilindro, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Volume do cilindro é igual a πr elevado ao quadrado vezes a altura. Aqui está bem explicativo aqui. VC é o volume do cilindro. Π a gente usa, é uma constante, é chamada de π, né? E é equivalente a aproximadamente 3,14. Vai ter questões que vai dizer use 3,1, use 3,145, tanto faz. Mas eu gosto de usar π equivalente a 3,14. R é o raio e H é a altura. Como assim, professor? R é o raio. Lembrando, figuras geométricas planas. O círculo. No círculo a gente tem o raio. O que é o raio? É a medida do centro até uma das bordas do círculo. Esse aqui é chamado o raio. Ele pega dessa ponta até a metade do círculo. Deu para entender até aí? Deu, né? Mas só que a gente vai entender só mais na prática. Lembrando, volume do cilindro igual a π vezes R elevado ao quadrado vezes H. Vamos responder um exemplo? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Eu deixei um exemplo para vocês na atividade do dia 21/10. E esse exemplo é o seguinte: calcule o volume de um cilindro reto cujo raio da base é igual a 5 centímetros e a altura é igual a 10 centímetros. Vamos desenhar? Vamos desenhar um cilindro. Desenhando um cilindro feio. Desenhar um cilindro. Suponha que isso aqui seja um cilindro. Ele tem 10 centímetros de altura. 10 centímetros de altura. E o raio da base é igual a 5 centímetros. Ou seja, daqui até aqui é o equivalente a 5 centímetros. E a gente vai tentar calcular aí usando aquela fórmula. Qual é a fórmula? VC é igual a π vezes R ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. VC vai ser π, use π igual a 3,14. Então eu vou colocar aqui 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? 5. 5 está elevado a quanto? Ao quadrado. Vezes 10. Então quem vai ser? VC vai ser, vamos utilizar logo isso aqui, fazer essa potência. 3,14 vezes 5 elevado ao quadrado
é a mesma coisa de 5 vezes 5, vai dar 25, utilizando potência. Vezes 10. Isso tudo, a multiplicação vai ser igual a 785 centímetros cúbicos, certo? 785 centímetros cúbicos. Professor, mas se eu quiser saber, vamos supor que esse copo seja, esse cilindro seja um copo e ele esteja de água até a borda, ou seja, ele esteja cheio de água até a borda. Quantas ml de água vai caber nesse copo? A gente vai utilizar aquelas medidas. A gente viu que 1 centímetro cúbico era o equivalente a quanto? A 1 ml, 1 mililitro. Ou seja, então, se 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, então 785 centímetros cúbicos vai ser igual a quanto? 785 mililitros. Fácil, fácil, né? Então, pega quase 1 litro nesse copo grande. Deu para entender até aí? É com isso que vocês vão resolver as questão 1, certo? Vamos lá, né? Então, na primeira questão, tá aí para vocês calcular o volume de cada cilindro em centímetros cúbicos, né? Então, é só usar essa fórmula. Utilize essa fórmula para poder tentar resolver. Se não conseguir resolver ela calculando à mão, utilize uma calculadora, mas só se não conseguir resolver. Na segunda questão está dizendo o seguinte: Cristina vai fazer uma festa e precisa comprar embalagem de suco de frutas de capacidade igual a 1 litro. Ela sabe que cada convidado bebe cerca de 3 copos de 200 mililitros. Quantas embalagens ela terá que comprar sabendo que convidou 20 pessoas para a festa? Vocês vão fazer o cálculo e tentar converter aí. Na quarta questão, na terceira, uma indústria farmacêutica fabrica 1.400 litros de vacina que devem ser colocados em ampolas de 35 centímetros cúbicos cada uma. Quantas ampolas será obtida com a quantidade de vacina fabricadas? O que vocês vão fazer? Passar centímetros cúbicos primeiro para mililitros e depois passar mililitros para litros. A gente sabe que 1 litro é igual a 1.000 mililitros, certo? Então utilize esse conceito para poder tentar resolver essa questão. Na quarta está dizendo o seguinte: em determinado mês o indômetro registrou o consumo mensal de água de uma casa em 22 metros cúbicos. Quantos litros de água foram gastos nessa residência? Vamos utilizar aquele primeiro conceito que eu disse. Que o quê? Que 1 metro cúbico é igual a quanto? 1.000 litros. E tá na cara, né? Quanto será 1.000 metros cúbicos? Use regrinha de 3 ou calcule pela cabeça, mentalmente. Na quinta questão, durante o tratamento o menino precisou tomar várias injeções. Foram 3 aplicações diárias durante 10 dias. Em cada aplicação eram injetadas 3 ml de medicamento. Quantos centímetros cúbicos desse medicamento foram injetados no menino durante o tratamento? Isso é só usar a relação. Quanto equivale 1 ml? Passar para centímetros cúbicos. E consegue dar o resultado tranquilamente. Certo, pessoal? Certo? Muito fácil, professor. Essa foi a atividade do dia 21 do 10. Do dia 22 do 10. Temos o seguinte: na primeira questão, a gente está dando continuidade ao assunto de volume do cilindro, além disso, trabalhando com medidas de capacidade e volume. Os médicos recomendam que uma pessoa beba pelo menos 2 litros de água por dia. Uma única goteira pode desperdiçar 150 litros de água por dia. Determina o tempo em dia que essa quantidade de água daria para uma pessoa beber atendendo às recomendações médicas mínimas. Tentem resolver e dar a resposta. E assim por diante, gente. Não é difícil, é só
O restante é só questão de converter, utilizar a fórmula de volume de um cilindro, que eu deixei poucas, e a maioria utilizando aquela tabelinha que eu deixei na atividade do dia 21/10, para poder converter de mililitros para litro, de litro para mililitro, e assim vai por diante, certo? E eu quero que vocês resolvam com calma, para que consigam um resultado favorável a essas atividades.